Boa noite a todos e todas. Saúde a divina presença na existência, nossa existência, graças a Deus. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro do Mago Juremiro. Olha, esse livro está nascendo. O tempo, o momento de pesquisar, embora eu ainda esteja pesquisando, eu estou aqui no meio graças a Deus, dos livros, ainda dando aqui uma analisada em Viagem à Terra do Brasil, de Jean Lery. Comecei aqui As Fronteiras da Evolução e da Morte, que é um livro de psicologia transpessoal. Tem a quem possa até dizer, mas o que é que esse cara está fazendo, misturando tanta coisa, estudando tanta coisa misturada? Salto à força, minha irmã Rosicleide. Estudando tanta coisa, misturando tanta coisa, ora. Está tudo interligado. O grande lance é encontrarmos os pontos de conexão. Se você encontrou, meu amigo, então você já tem aí uma parte, embora pequena, da estrutura que compõe, forma e alicerça uma tradição. Tá? Estou aqui também na parada do Roso de Luna, ainda, o livro que mata a morte. Já selecionei aqui um muito importante para o livro do Mago Juremiro, que é o Kybalion. Quem não conhece, trata de conhecer, viu? Penso no livro interessante, pelo menos eu gostei muito. Traz uma clareza sobre o modo como o universo, em tese, funciona. Ele dá lógica à coisa, ele dá sentido à coisa. E aí tratei de estudar também, nessa pegada aqui do livro do Mago Juremiro, técnica da hipnose. Por que não? Ora essa, o hipnotismo não é uma ciência ou um veio científico contemporâneo, não. Ele existe há muito e muito tempo e está presente em todas as tradições mágico-religiosas, místicas e meditativas também. Tá? Há fragmentos de hipnose e de auto-hipnose, inclusive no nosso Catimbó Jurema. Tá? Obviamente, não é uma coisa que se compare com a hipnose circense, nem com a hipnose clínica, com a hipnose médica. Tá? É outra coisa, outra história. O livro obscuro do descobrimento do Brasil é outra bibliografia em que eu encontrei elementos que serão úteis na elaboração do livro do Mago Juremiro. Tá? Mas o que é o livro do Mago Juremiro? Estou até pensando em modificar esse nome. Mas o que é o livro do Mago Juremiro? Bem, ao longo de quase 20 anos de pesquisa sobre o Catimbó Jurema, de quase 20 anos, né? Estou ali 18 anos de pesquisa, então faltam só 2 para fazer 20. Mas ao longo desses quase 20 anos de pesquisa sobre Catimbó Jurema, graças a Deus, eu consegui escrever algumas coisas sobre a nossa religião, sobre a nossa tradição, sobre a nossa filosofia de vida, que é o culto a Jurema, a tradição que recebe os nomes de Catimbó Jurema, Jurema Sagrada, enfim. E do que eu consegui escrever e publicar, por mais que boa parte das publicações sejam praticamente artesanais, nós temos aí Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, foi o primeiro, lá de 2011. Depois, Fumaça de Mato, 15 recados de um aspirante a catimbozeiro. Depois, Visões de Catimbó, tá, que trata ali de elementos da espiritualidade e da história dos índios norte-riograndenses, de modo especial do Canguaretama. Canguaretama foi o lugar em que eu mais pude manter contato, assim, mais interagir com os juremeiros, os mestres e mestras, né, do passado que eu quero dizer, porque do passado recente já encantaram boa parte deles, né, que Deus os tenha no encanto, assim seja. E aí depois de Visões de Catimbó veio Feitiço, o livro do mestre, que depois eu realizei uma atualizei de modo bem, assim, achei que o livro havia ficado
muito pobre de argumentos, tá? E fiz uma segunda edição, realizei uma segunda edição. E passei a chamá-lo de O Livro do Catimbozeiro Mestre. Mas aí o que foi que aconteceu com esse livro? Alguém hackeou, não sei como foi isso aí, e lançou na internet em formato PDF, e aí ficou para quem quiser ler. É só procurar o livro do Catimbozeiro Mestre, PDF, e aí você vai encontrar, tá? E o último livro que eu lancei foi Canindé, Rei da Jurema, tá certo? Canindé, Rei da Jurema é um livro interessante e importante para a história dos índios norte-riograndenses, para a história dos juremeiros, porque é um ensaio biográfico, trata da vida de um ancestral divinizado que em nossa tradição é cultuado como rei, o rei Canindé. E foi um personagem guerreiro, um dos maiores guerreiros, né, a combater a invasão portuguesa, ali no começo do século XVI. E agora eu estou elaborando, escrevendo o livro do Mago Juremeiro. Finalmente, dias atrás, as primeiras 2 páginas do capítulo 1 estão sendo digitadas. Ele está nascendo, está sendo concebido, aliás. Tá, e aí eu quero apresentar um pouco o trabalho, já falei isso em lives anteriores, tá, mas reapresentá-lo e apresentá-lo para quem passou a me seguir há pouco tempo, passou a seguir meu perfil há pouco tempo. Tá, então, o seguinte, o livro do Mago Juremeiro nasceu tempos atrás. A ideia de elaborar esse livro, ela surge tempos atrás com o título de Antigos Ritos e Antigas Divindades. Meu objetivo inicial era realizar um apanhado geral de antigas práticas indígenas, índios de etnia juremeira, antigos rituais, antigas cerimônias presentes em textos de cronistas portugueses e holandeses que estiveram aqui no território brasileiro nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Eu ia selecionar ali os rituais, né? O que fosse possível, e as divindades de origem indígena, o que fosse possível, e colocar nesse livro ali. As divindades que eram cultuadas pelo povo potiguara, pelo povo Xomimi, pelo povo Tarariú, no momento da colonização. E os rituais que esses grupos, essas nações praticavam naquele período, tá? Mas aí a ideia foi amadurecendo. E eu pensei, por que não realizar um trabalho mais aprofundado, um trabalho mais extenso? E aí foi que surgiu a ideia do livro do Mago Juremeiro. Mas por que o livro do Mago Juremeiro? Porque além de analisar além de tratar das antigas entidades indígenas cultuadas pelo povo norte-riograndense, nossos ancestrais norte-riograndenses, né? E dos antigos rituais indígenas, entrariam em cena ali outros grupos que deram forma ao catimbó contemporâneo. Quais foram os grupos que deram forma ao catimbó contemporâneo? Pelo menos o catimbó norte-riograndense. Então vejamos. Temos aqui os ancestrais juremeiros, os índios que cultuavam a Jurema. E o culto à Jurema é o alicerce principal, essencial, fundamental e estrutural do catimbó Jurema. É lógico e evidente. Tá? Mas durante o período colonial vieram para o território do Rio Grande do Norte, além de uns poucos, relativamente falando, né, poucos escravos de origem africana, vieram judeus marranos lá pelo século XIX, praticantes de cabala, e vieram também, possivelmente antes desses judeus aqui chegarem, bruxas e feiticeiros europeus que eram aprisionados lá e vinham pagar a pena aqui. Deixa eu ver que tem um irmão colocando aqui alguma coisa, peraí. Existem práticas indígenas de pagelança dentro da cultura juremeira? Quais seriam as mais recorrentes? Prática indígena de pagelança? Meu irmão, a Jurema é uma pagelança. A Jurema nasce com os índios.
Eles são os nossos antecessores remotos. Não sabemos exatamente quantos milhares de anos esse culto tem. E a pagelança indígena está presente, muito presente, inclusive na Jurema Cabocla, dos mestres. Os mestres são herdeiros de elementos importantes de origem indígena, inclusive das pagelanças indígenas. O culto aos encantados, a evocação aos encantados, a invocação aos encantados, o beber Jurema, a fumaçada que é o catimbó, como os mestres fazem e como os índios fazem. A essência da Jurema é indígena. Salta a força, meu irmão Leonardo. E aí, em paralelo, nós temos aí, durante o período colonial, judeus cabalistas migram para cá, são trazidos para cá, passam a conviver com os índios, e à margem da sociedade colonial, a pagelança indígena juremeira vai se fundindo a elementos cabalísticos. Simultaneamente, a pagelança juremeira vai se fundindo também aprendendo e relendo elementos da bruxaria europeia, da feitiçaria europeia. Isso durante um período colonial, né? E essa conexão deu origem, aqui no território do Rio Grande do Norte, ao Catimbó Jurema, norte rio-grandense. Existem diversas ramas de Jurema, famílias de Jurema. Existem famílias paraibanas, famílias cearenses, famílias pernambucanas e as famílias norte-rio-grandenses, que pelo que eu percebo estão entrando em extinção. Eu observo assim, posso estar equivocado, mas pelo que eu percebo há uma expansão da rama do Acais, aqui no Rio Grande do Norte, ou seja, de famílias paraibanas, né? Mas ainda existe uma Jurema norte-rio-grandense que em essência é da mesma família juremeira universal, tá? Mas por que eu digo famílias? Porque, por exemplo, existem ritos, cânticos, modos de compreender a natureza que são próprios de cada família. Existem rituais de Jurema de uma família que não existem em outra família. E existem aquelas crenças e ritos que são presentes em todas as famílias, tá? Cada rama é uma família, é uma linhagem, tá certo? E cada mestre que nasce em uma rama pode ou não, de acordo com a sua condução da coisa, acrescentar elementos ritualísticos em uma família. Pontos, práticas, enfim. Tá? Mas aí, em linhas gerais, o que é que eu quero deixar ali presente no livro do Mago Juremeiro? Primeiro, para quem não conhece, né? Saber que nossos ancestrais indígenas, em sua espiritualidade, possuíam elementos presentes em qualquer religião, do passado ou do presente. A religião indígena não era inferior, assim como também não era superior, era diferente, mas era equivalente, é lógico, a qualquer outra religião, ao Islã, ao zoroastrismo, ao cristianismo, ao judaísmo, tá? E haviam divindades, além de Deus principal ali, o mistério criador, haviam divindades que eram cultuadas. Quero colocar essas divindades, quero colocar alguns rituais. E aí, partindo desse princípio, tá? Partindo desse momento aí, das tradições indígenas em si, tá certo? Passar a analisar os contatos que ocorreram entre bruxas e índios aqui no território do Rio Grande do Norte, de modo especial. E o que surgiu disso? Os contatos entre os cabalistas e os índios norte-rio-grandenses. E o que surgiu disso? Os pontos em comum. E aí essa ordem, os pontos de fusão, as conexões, as similaridades, as releituras, né? Ou seja, como se desenvolveu o pensamento do juremeiro contemporâneo. O desenvolvimento desse pensamento, dessas concepções e tal, está no passado. Somos agora o que os nossos ancestrais desenvolveram e nos deixaram como legado esses
Eu vi esses pontos riscados na Jurema. Não é um livro para você aprender um banho para a prosperidade, um talismã para a sorte. Não é isso. O tipo de fundamento que o livro vai transmitir é um fundamento historiográfico antropológico, que obviamente fortalece a prática e a vivência do juremeiro. Tá? Isso é uma questão de lógica, é uma questão evidente. Tá? Mas não é um livro de fórmulas prontas. Aí seria um livro de feitiço. Tá certo? Mas é um livro de estudo esotérico. Então, quero analisar o fenômeno mediúnico à luz do esoterismo ocidental. Aí já é uma outra parte do livro. Tá certo? Por que isso? Mas, vamos lá, peraí. Não apenas o fenômeno mediúnico à luz do esoterismo ocidental, do ocultismo ocidental. Tá? Mas outras características, outros fatos, outros fenômenos presentes no universo espiritual do Catimbó Jurema contemporâneo. Essa já é a segunda parte do livro. Tá? Então, por exemplo, fenômenos de mediunização, fenômenos de materialização, evocação de espíritos, fenômeno dos encantados, os reinos da Jurema, as plantas de poder, à luz do ocultismo ocidental. Por quê? Porque o ocultismo ocidental, e aí eu considero por ocultismo não apenas alta magia, mas as ciências ocultas de modo geral, a Sagrada Cabala, a Teosofia. Tá? Essas escolas de pensamento esotérico nos auxiliam a compreender as estruturas da prática espiritual, seja mágica, mágica medicinal, seja mística, seja meditativa, transcendental. Quando nós compreendemos, dentro de uma perspectiva esotérica, o mecanismo que está por trás dos fatos e fenômenos, nós, de certa forma, alcançamos um nível de entendimento que nos aproxima de Deus. Tá? Não deixa de ser ciência também, mas é uma ciência espiritualista. Uma outra atribuição, um outro valor ao termo ciência. Então é o seguinte, resumindo a história aqui, tá? O livro do Mago Juremeiro é um livro, ao mesmo tempo, de pesquisa historiográfica e antropológica, através do qual nós iremos analisar o aspecto espiritual, o conjunto de crenças e ritos de nossos ancestrais indígenas, nossos ancestrais juremeiros, os momentos em que esses juremeiros, aqueles juremeiros que nos antecederam na jornada séculos atrás, interagiram com não juremeiros, com bruxas e com magos europeus, dando origem ao Catimbó Jurema contemporâneo, porque se antigamente, antes disso, havia um Catimbó e uma Jurema, tá, com a presença das bruxas e dos magos cabalistas, a coisa mudou um pouco, é lógico. Tá, com a presença cristã, judaico-cristã, cabalística, com a bruxaria, com a feitiçaria, com as tradições africanas, o Catimbó Jurema mudou parte de sua estrutura, se desenvolveram outras concepções e práticas, né, dentro da tradição. Eu quero analisar isso aí, partindo das tradições indígenas, das divindades indígenas, dos ritos indígenas, a conexão com cabalistas europeus, com bruxas europeias, o desenvolvimento de um Catimbó Jurema, como ele se dá hoje. E, em paralelo a isso, uma análise dos fenômenos inerentes ao Catimbó Jurema, característicos do Catimbó Jurema, quero dizer, tá, à luz do esoterismo ocidental. Certo? Então isso aí é o livro do Mago Juremeiro. E aí vai dar uma trabalheira, hein? Pode ter certeza disso. Com a graça de Deus, sou muito grato e feliz. Estou aqui na peleja e eu peço até desculpa aos meus irmãos e irmãs. Tem gente mandando mensagem para mim, não estou podendo responder. Estou respondendo devagarzinho. Tá? Porque se eu não me dedicar nisso aqui agora, que eu estou de férias, mas é como se não estivesse. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu Pai. Mas se eu não me dedicar a isso agora, aí vai demorar muito para ser publicado. E eu gostaria muito de publicar no máximo primeira metade aqui do 2023. Boa noite, salve, salve Suelen.
Valeu, minha irmã. Gratidão. Boa noite, Berg. Salve tua força, Berg Gonçalves. Bem, gente, então essencialmente é isso, tá? Esse é o livro do Mago Juremeiro. Tá certo? Esse será. É um livro para quem gosta de ciências ocultas e ao mesmo tempo gosta de tradições indígenas. Certo? Ele está sendo gestado, aliás, está sendo concebido, né? Há 2 dias atrás eu consegui escrever 2 páginas. Certo? É o começo. Então, é isso aí. Caso algum de vocês tenha interesse em adquirir o livro através da pré-venda, tá? Só lembrando, esse livro do Mago Juremeiro muito provavelmente será a minha maior produção relacionada à Jurema Santa Sagrada, ao Catimbó Jurema. Eu pretendo publicá-lo em formato A4, tá? E se der, uma capa dura, tal, que é para ser um grimório. Tá? Mas um grimório da alma do juremeiro, da alma do catimbozeiro. Um grimório para a alma do catimbozeiro, alma e mente, que vai fornecer recursos intelectivos que favoreçam a realização de uma prática calcada no conhecimento de nossas origens, no conhecimento das origens do rito. Uma coisa é você, vou acender uma vela amarela dentro de casa para trazer prosperidade, queimar uma folha de louro na minha cozinha. Mas por quê? Tem que ser assim. A ciência oculta explica o porquê. Por que eu não posso queimar uma folha ao invés de ser uma folha de louro, queimar uma folha de pinhão roxo? Por quê? Tem que ter o conhecimento da ciência oculta, senão você não sabe o motivo. Não tem o fundamento da coisa. E aí você vai aprendendo por observação. Se torna um feiticeiro. O feiticeiro nem sempre é ocultista. Não significa dizer que o ocultista seja melhor que o feiticeiro. Porque tem muito ocultista que estuda muito e acaba perdendo a fé. O feiticeiro é um homem de fé, uma mulher de fé. Tá? Nem todo ocultista tem fé. O intelecto atrapalha também, viu? Vamos lá aqui. Muito interessante essa análise, cruzamento da diversidade da espiritualidade e dos caminhos que Deus encontra para conectar o conhecimento do homem com o divino. Muito obrigado, meu irmão. Salve tua força. Gratidão. Muito obrigado. E aí é o seguinte, gente. O livro Canindé Rei da Jurema, eu lancei também através da pré-venda. Tá aí a irmã Suelen, que organizou ali no Templo Luz do Leste, Salve tua força, dos irmãos Eres e Vanessa, o lançamento do livro. Muito grato, muita gratidão. Mas o livro chamado Canindé Rei da Jurema, ele surgiu de uma pré-venda. Tá? Eu organizei a pré-venda. No momento em que comecei a pesquisa, as pessoas iam comprando o livro. Eu coloquei o nome das pessoas numa lista, né, os que estavam me apoiando. Era R$35 na época, o apoio. E aí, com o valor da pré-venda, eu ia realizando tanto a pesquisa, adquirir livros, realizar entrevistas e tal, a elaboração e a produção. Peguei o valor arrecadado, fui na gráfica e aí quem contribuiu com a pré-venda, assim que o livro saiu, eu já mandei cerca de 70. Foram 70 pessoas que me apoiaram na pré-venda, graças a Deus, muito obrigado. E aí os demais eu estou vendendo em feiras e por correio e tal. Da mesma forma o livro do Mago Juremeiro. Tá? Se alguém sentir de me apoiar na pré-venda, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. E aí você envia a troca, né? É 170 contos. Envia a troca, eu coloco você num grupo do WhatsApp, que é o grupo através do qual eu estou organizando a divulgação e a distribuição do livro. E assim que o livro estiver prontinho, já pego os nomes de todo mundo que está ali no grupo, que me apoiou, com a graça de Deus, e já vou enviando no dia seguinte para a casa de cada um e cada uma. A quem sentir me apoiar dessa forma, muito obrigado. Quem puder, só mandar o pensamento positivo. Manda o pensamento positivo. Meu irmão Rômulo, professor Rômulo, mestre Rômulo. Aí vai meu pensamento positivo para o seu livro conseguir, para que o senhor consiga alcançar o objetivo de resgatar os elementos da tradição indígena, do Catimbó Jurema, da magia juremeira, cabalística, da bruxaria juremeira, e para que dê certo. Tá? Pensamento positivo, nós precisamos, o mundo precisa.
torcer um pelo outro. É o que nós precisamos. Tá? E aí o universo se encaminha de contribuir com o nosso movimento. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção. Salve a Jurema Sagrada, meu irmão. É isso aí. Muita coisa foi escrita sobre Umbanda, muita coisa foi escrita sobre Candomblé. Todo respeito a essas tradições. Mas se a gente não trabalhar sobre a Jurema, a gente perde. Tá? E aí, Jurema é Jurema, obviamente. Respeito o juremeiro que pensa diferente. Tá? Respeito demais. Existe Jurema na Umbanda, dependendo do terreiro de Umbanda. Mas Umbanda é Umbanda, Jurema é Jurema e Candomblé é Candomblé. Uma coisa é o candomblecista juremeiro, ou o umbandista juremeiro. Mas o juremeiro, todo respeito a toda e qualquer tradição, tá? O juremeiro não necessita de Umbanda nem de Candomblé para existir, tá? Porque o Catimbó Jurema é uma tradição que tem vida própria, tá certo? Obviamente, todos somos irmãos, nada impede um catimbozeiro juremeiro de ser cristão, tá? A não ser o cristianismo. O cristianismo é contra. O Catimbó Jurema tem problema. Eu sou catimbozeiro e me considero cristão, porque eu procuro seguir a filosofia que Jesus Cristo ensinou. E daí? É possível. A igreja vai fazer oposição, porque para a igreja é o seguinte, ou você é católico ou você é catimbozeiro, tá? Da mesma forma, tradições como o judaísmo, o Islã, né, não vão achar interessante que você... Eu sou judeu, mas eu evoco um encantado, eu me manifesto, eu fumo cachimbo, eu tomo cachaça num ritual para curar um doente, não vai ver isso com bons olhos, né? Mas para o juremeiro não tem problema. Entretanto, o Catimbó Jurema tem sua história, o Catimbó Jurema tem sua filosofia, tem seus ritos, tem seus cânticos, tem suas práticas mágico-medicinais, tá? De raiz indígena, mas também de raiz europeia, também de raiz africana, mas Jurema é Jurema, tá bom? Então, paz e alegria, que Deus nos abençoe imensamente e a Jurema Santa Sagrada nos dê muita força e sabedoria para vencer. Valeu, meu irmão Leonardo, salve tua força, meu irmão. Saudade da molesta, mas a gente... Vamos nos encontrar, meu irmão, salve tua força. Pois é. Até breve, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado.